Olá pessoal, tudo bem? Como é que está aí, né? Como é que vocês estão aí nesse estudo, nessa preparação? Vamos dar continuidade aí no nosso curso e vamos trazer hoje, né, como a gente prometeu na aula passada, exemplos práticos, legais do Código de Processo Penal. O que aconteceu, o que foi que o legislador mudou quanto à aplicação da Lei Processual Penal no tempo, e a gente teve incidência na prática, porque a partir disso, né, que a gente vai compreender melhor a matéria, vai entender melhor, né, e vai trazer as questões aí de concurso para a gente poder fechar esse conteúdo. E aí, vejam só, vamos aí ao nosso material. Vejam que quando a gente estudou na aula passada, e aí você lembra da aplicação da Lei Processual Penal, o próprio artigo 2º, né, ele trouxe lá aquela informação, eu disse a vocês, prometi que ia trazer um exemplo, e o exemplo ele vem agora. É o caso da extinção do protesto por novo júri, trazido lá, né, pelo artigo 607 do Código de Processo Penal. Veja que ele foi revogado, ele foi extinto por essa lei, a Lei 11.689 de 2008. Vejam só, o que é que dizia o artigo 607? Isso aqui foi revogado, viu, pessoal? Presta atenção. O protesto por novo júri é privativo da defesa e somente se admitirá quando a sentença condenatória for de reclusão por tempo igual ou superior a 20 anos, não podendo, em caso algum, ser feito mais de uma vez. Isso foi revogado, né, em 2008. Presta atenção, vem aqui comigo. Vê o detalhe. Quando a gente trabalha aí, né, com protesto por novo júri, a gente vai ter que lembrar que sempre que o teu cliente, imagina que tu é advogado, sempre que o meu cliente, imagine que eu sou advogado, imagine que o meu cliente foi condenado a uma pena igual ou superior a 20 anos. Igual ou superior a 20 anos. Eu chegava e ingressava com recurso, o famoso recurso de apelação. Qual é o detalhe dessa apelação? É que eu não fundamentava em alguma situação específica ou não, geral. Era uma situação bem pontual. Eu admitia e o juiz tinha que aceitar o meu recurso, porque o meu cliente ele foi condenado a uma pena igual ou superior a 20 anos. Qual é o detalhe daqui? Meu cliente foi condenado a uma pena igual ou superior a 20 anos, eu vou ingressar com recurso de protesto por novo júri. Em regra, eu deveria apelar porque contra a sentença condenatória cabe a apelação, mas eu protestei, eu quero um novo júri, eu quero um novo julgamento. Imagina um homicídio, crime doloso contra a vida sendo julgado lá no júri. E aí o teu cliente pegou uma pena, né, 20, 22, 25, 30, 40, 60, 80, 90, e aí tu sabe, né, que eu não posso cumprir 100 anos, mas existe condenação, né, com essa pena, com essa margem aí. Lembra lá, né, de vários crimes, concurso material, por exemplo. Qual o detalhe aqui? Imagine que eu fui lá e protestei por um novo júri. A gente tinha um problema, isso prejudicava muito o processo, porque daqui que eu remarcasse esse júri, imagine, eu não tenho uma agenda para remarcar esse júri, eu ia remarcar o júri. E aí qual foi o detalhe? Os juízes começaram na prática a condenar o acusado com uma pena de 19 anos, 11 meses e alguns dias, já para burlar o procedimento e evitar o protesto, né, o recurso de protesto para o novo júri, para não prejudicar, porque veio que isso era bom para o acusado. Porque quando eu protestava por um novo júri, eu tinha que cancelar o júri, eu anulava o júri, eu ia remarcar o júri, e aí só Deus sabe para quando, né? Eu tinha que ver a agenda do judiciário, não tem. Hoje, se você matar alguém, você é só julgado lá no próximo ano, lá para 2019, 2020, imagina aí. Qual o detalhe? Isso trazia aquele critério de impunidade. Impunidade, a população se revoltou com isso, foi muita pressão no poder, e aí qual é o detalhe? O legislador veio e revogou o artigo 607. Aí se discutia muito, né? E agora? Eu vou ter ou não vou ter direito mais ao protesto no novo júri? Porque isso acabou em 2008. Júlio, mas imagine que eu pratiquei o crime em 2005, em 2006, em 2007. Tu não disse que demora muito, né, para eu ser julgado no júri? Porque aí realmente, né, a demanda é muito alta. Pratiquei o crime em 2007, pratiquei o crime em 2006, pratiquei o crime até em 2008, mas antes da mudança da lei. Mas eu só vim ser condenado lá em 2010. Isso aconteceu lá no caso, né, dos Nardoni, lembra lá da Isabela Nardoni? Eles praticaram o crime lá no início, né, em fevereiro de 2008, mas só vieram a ser julgados em 2010. A grande questão é, eu vou ou não vou aplicar essa regra? Porque se você disser que a norma é processual, a aplicação imediata, meu amigo, não vai ter direito ao protesto por novo júri, ele não vai poder ingressar com este recurso do protesto por novo júri, o recurso lá previsto no artigo 607 que foi revogado. Se você disser que é norma de direito penal material, ela não pode retroagir, porque ela não vai me beneficiar. E a lei penal não retroage, salvo, né, para beneficiar.
Qual é o ponto aqui? O STF entendeu que a aplicação é imediata e a norma é processual. Vamos aí na nossa tela, eu trouxe aí para você, né, o julgado, né, completar aí, né, deixar sua preparação bem redondinha, bem completa. E ele diz assim: se lei nova vier a prever recurso antes inexistente, após o julgamento realizado, a decisão permanece irrecorrível. Decisão permanece irrecorrível. Eu tenho que também, né, é o tempo regis acto, mas eu tenho que trazer uma segurança jurídica, mesmo que ainda não tenha sido decorrido o prazo para a interposição do novo recurso. Se a lei nova, olha o que ele fala agora, se a lei nova vier a suprimir ou abolir recurso existente antes da prolação da sentença, vejam, uma coisa é ser depois, mas aqui foi antes da prolação da sentença, se a lei nova vier a suprimir ou abolir recurso existente antes da prolação da sentença, não há falar em direito ao exercício do recurso revogado. Se a modificação ou alteração legislativa vier a ocorrer na data da decisão, a recorribilidade subsiste pela lei anterior. Há de se ter em conta que a matéria é regida pelo princípio fundamental de que a recorribilidade se rege pela lei em vigor, na data em que a decisão foi publicada. Aí ele diz ainda, no caso em exame, os recorrentes foram condenados pelo Tribunal do Júri de São Paulo em 26 de março de 2010. No ato de interposição do recurso de apelação, formalizaram o pedido alternativo de recebimento da impugnação recursal. Eles aí, a interposição do recurso de apelação, formalizaram o pedido alternativo do recebimento da impugnação recursal como protesto por novo júri. Pleito que não foi acolhido, olha aí, ó, não foi o Supremo Tribunal Federal, não acolheu esse recurso, porque esse recurso, né, foi sui generis, fora extinto, esse recurso fora extinto em 2008 pela Lei 11.689, que entrou em vigor, né, claro, em 8 de agosto de 2008. Antes, portanto, da prolação da sentença condenatória, acolhimento do pedido alternativo de recebimento da apelação como recurso de protesto por novo júri, mesmo após o julgamento do recurso de apelação, contra o qual também houve formalização de recurso de natureza extraordinária, pretensão insubsistente e intenção de, por via oblíqua, desde logo cassar o acórdão da apelação, cujos fundamentos ainda não estão sob o crivo desta Corte. É o agravo regimental, né, ao qual se nega provimento. Segunda turma aí, ó, Supremo Tribunal Federal, aí, né, o ministro Ricardo Lewandowski. Voltando aqui a mim, então, veja então, né, que a gente está diante de um caso que o próprio Supremo disse que a aplicação é imediata, e aí ele foi prejudicado, não podendo usar o recurso do protesto por novo júri. Uma coisa é, o julgamento ocorreu antes, eu posso ingressar com protesto por novo júri, ele vai ser julgado, porque, claro, a admissibilidade, né, e o julgamento do recurso vai pela lei do momento, mas a questão é que a decisão saiu depois, prolatou a sentença posterior, já não existia mais o protesto por novo júri, eu não posso utilizar. Júlio está prejudicando meu cliente, lei processual não pensa no teu cliente, lei processual ela está mudando, está sendo modificada para melhorar o processo. Tanto é assim que eu afasto o protesto por novo júri, eu não posso estar anulando o júri, né? Quando a gente for estudar um tema chamado recurso, vocês vão ver que é cabível, tem situações que a apelação ela chega a anular o próprio julgamento do tribunal do júri. Vamos então para mais um exemplo, vamos aí na nossa tela. Mais um exemplo novíssimo, né? E aí a gente tem que trabalhar, né, com ela atualizada, teu VADIMEC tem que estar atualizado. O artigo 394-A, Júlio, eu acabei de abrir o meu VADIMEC e não tem esse artigo. Veja, esse artigo, ele foi incluído pela Lei 13.285 de 2016. E ele vai te dizer assim, os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Aí tu diz, opa, peraí, veja, se eu estou diante de crime hediondo, terão prioridade na tramitação de todas as instâncias. Como assim? Vem aqui comigo. Imagina que A praticou um crime comum, né? Praticou um furto. B praticou um crime hediondo. Imagina lá, né? Praticou um crime de estupro.
Os dois processos estão tramitando, né? Tramitando numa sequência lógica. Estão lá, tramitando. Aí a lei agora veio em 2016 e fez assim, ó. Pô! Eu tenho que dar prioridade na tramitação dos crimes, né? De crime hediondo. A apuração de crime hediondo. Enquanto estava caminhando lá o furto e um estupro, aí qual é o detalhe? O estupro ele vai acelerar. O estupro ele vai caminhar mais rápido. Aquele que praticou um crime hediondo, ele vai ter o seu processo, o seu julgamento, né, de forma mais rápida, de forma mais célere. Eu vou dar prioridade na tramitação desses processos, né? Eu vou priorizar, ele vai andar, ele vai correr. Aí tu diz, Júlio, isso não está me prejudicando não. Aí eu vou te dizer de novo. Se eu estou falando em lei processual penal, tu esquece. Se eu estou falando em lei processual penal, esqueça essa história de lei pior, lei melhor, lei benéfica, lei maléfica, porque aqui o que me interessa, com o que eu me preocupo é com o processo. Eu me preocupo com o processo. Tranquilo, então? Vamos aqui ao nosso material para a gente ver uma questão, para tu entender como é que isso cai. Vamos aí na tela. Vejam só. Quanto à eficácia temporal, se ele está temporal, né? A lei processual penal no tempo. A lei processual penal, olha o que ele diz. Aplica-se somente a fatos criminosos ocorridos após a sua vigência. Não, meu amigo. Aqui não interessa o momento em que foi praticado o fato criminoso. Aqui a lei é processual. Quem se preocupa com isso é o direito penal, que a lei retroage, ela é ultrativa, ela é benéfica, ela é maléfica. Aqui a lei é processual penal. Eu aplico ela desde logo, o princípio da imediatidade. Só que aí, claro, né? Lembra que eu vou preservar os atos anteriores. Letra B, tem aplicação imediata, certíssimo, tempus resti actum, sem, olha o detalhe aí, ó, sem prejuízo da validade dos atos já realizados. Certíssimo, certíssimo, letra B, já é o gabarito, né? Já consta aí o gabarito da questão, letra B, de bigamia. Letra C, vigora desde logo, tendo sempre efeito retroativo. Errado, né? Quem fala de efeito retroativo é direito penal, Tem aplicação imediata, certo? Nos processos ainda não instruídos. Não, danou-se. Se não tem processo, como é que eu vou aplicar, né? Se não for instruído. Não tem aplicação imediata, errado. Tem aplicação imediata, salvo para beneficiar o acusado. Errado de novo. Errado de novo. Quem fala em lei benéfica é o direito penal. Volta aqui comigo. Lembra então, né? Percebe que quando ele falar aí, né? Lei benéfica, lei maléfica, tu vai lembrar, é tudo aí direito penal. Tudo direito penal. Júlio, então, já aprendi, né? Lei processual penal, incidência imediata, aplicação imediata, tempus resti actum. Certíssimo, é exatamente isso que a gente queria que tu soubesse. Mas eu tenho o problema da norma mista. Vamos ao nosso material. Norma mista. Norma mista, como o próprio nome diz, é aquela que trabalha com direito penal e processo penal ao mesmo tempo. Normas processuais materiais, também chamada de mistas ou híbridas, são aquelas que apresentam duplicidade de conteúdo. Incorporam tanto um conteúdo processual quanto um conteúdo material. Quer dizer que ela é ao mesmo tempo de direito penal e de direito processual penal. Processual penal. É o que a gente chama aí de norma mista. É a famosa norma mista. Veja, a relevância desta constatação repercute no aspecto relacionado à eficácia da lei no tempo, existindo, né, duas orientações. Porque, vê só, se eu estou diante, e aí vem aqui comigo, se eu estou diante de uma norma de direito penal, de uma norma material, eu não vou aplicar de imediato. Eu não aplico, inclusive, salvo para beneficiar. Se eu estou diante de uma lei processual penal, a aplicação é incidência imediata. Mas se ela é mista, o que é que eu vou fazer? Uma primeira corrente defendeu, entendeu que na norma mista eu devo cindir, eu devo separar, eu devo cortar, separar e dizer, opa, eu tenho então que verificar se a parte material ela é benéfica, se for eu aplico, e a lei processual incidência imediata. Uma primeira corrente disse isso, viu? Uma segunda corrente, essa primeira corrente inclusive era defendida lá pelo professor, excelente professor, né, o Luiz Flávio Gomes. Já uma segunda corrente disse, não, meu amigo, não, eu não sou legislador, eu não posso dividir, eu não posso, né, criar uma terceira lei. Quando eu estou separando a lei, eu estaria criando uma lex tertia, né, uma terceira lei. Isso não pode. Eu não posso trazer uma terceira lei.
eu tenho que aplicar ela como um todo. E aí prevaleceria o aspecto de direito penal, porque aí é mais benéfico ao acusado, direito material. E aí eu só aplicaria se fosse para beneficiar. Veja que essas duas correntes, né, elas foram trazidas aqui, e aí, claro, que prevaleceu uma segunda corrente. Vamos ao nosso material, vamos ver aqui o que dizia a primeira corrente. Detectada a natureza mista, no âmbito de um determinado regramento, será inevitável, no aspecto relativo ao seu conteúdo material, a sua retroatividade, unicamente para beneficiar o réu. E no que concerne ao conteúdo processual, sua aplicação imediata aos novos atos praticados e decisões exaradas. Veja que essa primeira corrente nela não prevaleceu. A segunda corrente, ela diz assim: não se admite a cisão da norma em regra de direito processual e regra de direito material. Ele diz, né, que tem regra de direito processual e material ao mesmo tempo. Logo, se a aplicação desta última parte prejudicar o réu, a norma como um todo não pode ser aplicada. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu estou diante de uma norma mista, prevalece o direito penal. Prevalece, né, o direito penal com base aí na segunda corrente. Bora ver o que diz a segunda corrente. Veja então que ele diz: não se admite a cisão da norma. Logo, se a aplicação desta última parte, que última parte? Da regra de direito material, se a aplicação da regra de direito material prejudicar o réu, a norma como um todo não pode ser aplicada. A norma como um todo não pode ser aplicada, né? A norma como um todo não pode ser aplicada. Tranquilo? Lembra aí, né, que foi exatamente o que prevaleceu. Vem aqui comigo. Veja então, né, que na norma mista a gente tem essa grande problemática. E a gente tem um exemplo famoso de uma norma mista no nosso Código de Processo Penal. E você que está com o código, né, você vai abrir o seu artigo 366. Enquanto você está abrindo o seu artigo 366, eu vou te mostrar a redação anterior. Aí, claro, né, que tu está em casa, a aula online, ela tem esse benefício. Tu vai pausar e buscar teu código e voltar para cá. O artigo 366, a redação anterior, ele dizia o seguinte, bora na tela. A antiga redação, veja que é antigo, viu? Isso foi revogado. O processo seguirá a revelia do acusado, que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. Essa redação ela foi alterada e ela agora consta com essa redação atual. Mas presta atenção numa coisa, vem aqui comigo. Para a gente entender o artigo 366, tu vai ter que entender um detalhe. Vamos estudar um assunto, um tema chamado comunicação dos atos processuais. Eu vou estudar a comunicação dos atos processuais. Aí presta atenção numa coisa, vem aqui comigo. A citação em regra, ela é pessoal. A citação em regra, ela é, né, pessoal. E o grande detalhe que tu vai observar aqui é o seguinte. Quando a gente está lá no nosso objeto, quando a gente está lá no nosso estudo, tu vai perceber que a citação, ela pode eventualmente ser por edital. Imagina que eu não conheço, eu não sei, não conheço a localidade. A citação, então, ela vai ser como por edital. Qual é o ponto que eu tenho que observar? Na prática, o que se percebe é que quando eu cito algum acusado por edital e o edital ficar fixado lá na porta do fórum, ele vai ficar colado lá na porta do fórum, ninguém lê o edital. Isso é impressionante. Por quê? Porque eu garanto que todos vocês, você que está aí agora assistindo a nossa aula, você hoje acordou de manhã cedo, né? Foi aí, tomou café, tomou banho, saiu para trabalhar, foi para o curso, né? Está aí agora em casa, de noite, ou de madrugada, ou qualquer hora do dia. Você não foi lá, não passou no fórum para dar uma lidinha no edital, para saber se tu está sendo processado ou julgado, né, por algum crime. Tu não passou lá para saber, né, se tu está sendo citado por algum crime. Qual é o detalhe? O processo, antigamente, ele caminhava. E isso hoje mudou. Hoje isso mudou. E aí o edital, a gente sabe que ele fica lá fixado durante 15 dias, mas hoje eu tenho a consequência da citação por edital. E a consequência da citação por edital, ela consta no artigo 366, nova redação. Então vamos aí à nossa tela, né, para tu ver o que diz aí o novo artigo 366. Ele diz assim: se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo, olha o que ele diz, né? Suspende o processo
E o curso do prazo prescricional. A prescrição. Suspende também a prescrição. Aí ele diz, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 312. Vê que a redação foi determinada aí, ó, pela Lei 9271, no dia 17 de abril de 96. O problema é, antigamente, veja que o processo seguia, ele diz, né? O processo seguirá a revelia. Eu considerava ele revel. Hoje mudou. Hoje o processo suspende, mas suspende também a prescrição. Eu estou diante aqui de uma norma mista. Ela está tratando de processo, norma processual, está tratando de prescrição, norma material, norma de direito penal. Qual é o detalhe? Se a norma é mista, eu aplico o quê? A regra do direito material. Prevalece o direito penal. E aí imagina, por exemplo, eu estava aqui numa situação que o meu processo, ele estava correndo. A revelia estava correndo. Aí vem uma lei nova agora, imagine em 1996, vem uma lei nova e diz assim, opa, a partir de agora vai suspender o que? A prescrição. O ponto aqui é o seguinte, eu vou aplicar essa lei nova, eu vou aplicar a incidência dessa nova lei, eu aplico sim ou não? Aí você vai lembrar, eu não aplico. Eu não aplico, Júlio, porque você está falando em suspensão da prescrição, isso é regra de direito penal, norma de direito material, isso está me prejudicando. Se está me prejudicando, ela não pode retroagir. É inclusive, né, o que diz o próprio Supremo, o próprio STJ, mas bora entender aqui, né, com esse gráfico. Presta atenção. Eu tinha aqui, né, antes, vê aí o gráfico, né, para a gente separar. O artigo 366 antes, né, da Lei 9271. Citação por edital, não comparecimento do acusado, o que é que acontecia? Decretação da revelia. O processo seguia normalmente com a nomeação do defensor dativo. Claro, ninguém pode ser processado ou julgado sem defensor. Já hoje, com a vigência do novo artigo 366, depois da Lei 9271, citação por edital, não comparecimento do acusado gera suspensão do processo e suspensão da prescrição. Foi isso que aconteceu. Mas a gente sabe que prevalece o direito material, já que eu estou falando de suspensão de prescrição, isso prejudica o acusado, vai prevalecer o aspecto penal, ela não vai retroagir. Tranquilo? Veja aí o que diz o próprio Supremo Tribunal Federal. Citação por edital e revelia. Lei 9271 de 96, que foi essa lei aqui, né, que alterou o artigo, alterou o dispositivo. Aí ele diz assim, aplicação no tempo, olha o tema aí que a gente está estudando, firme na jurisprudência do tribunal que a suspensão do processo e a suspensão do curso prescricional são inscindíveis no texto do novo artigo 366, de tal modo que a impossibilidade de aplicar-se retroativamente relativa à prescrição por seu caráter penal impede a aplicação imediata da outrora malgrado, né, de seu caráter processual. Os efeitos em curso quando do advento da nova lei. Precedente aí, né? A gente verifica aí que é o próprio posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Aí você deve se perguntar, como saber se a norma é mista? Como saber que a norma é mista? Vem aqui comigo. Como saber que a norma é mista? E aí a gente lembra, né? A gente vai para a doutrina, e a doutrina diz assim, a norma é mista sempre que mexer no direito de punir do Estado, sempre que afetar o jus puniendi, sempre que afeta o direito de punir do Estado. Aí tu diz, Júlio, e quando é que vai mexer no jus puniendi? Quando é que vai afetar o direito de punir do Estado? Aí tu vai lembrar, e tu vai anotar aí, sempre que tratar de prescrição, que foi o nosso exemplo, sempre que tratar de decadência, sempre que estiver tratando de qualquer causa extintiva da punibilidade de forma geral, sempre que estiver tratando, né, de algo relativo à ação penal, porque mexe no direito de punir do Estado. Imagina, e quando a gente estiver estudando ação penal, tu vai entender isso de forma bem detalhada. Imagina, né, que eu estou diante de uma situação que mudou a ação penal. A ação penal ela era de iniciativa privada, passou a ser pública condicionada. Como aconteceu no caso do estupro, isso me prejudica. A ação penal ela era pública condicionada, passou a ser incondicionada, isso me prejudica. A ação penal era pública incondicionada, passou a ser privada, isso me beneficia. Então veja que eu vou aplicar aqui as regras do direito penal dos direitos materiais.
Vamos anotar isso aqui na tela, né, para tu poder aí observar. Falou de prescrição, prevalece, né, o direito penal, norma mista. Falou então de decadência, falou aí de qualquer, né, de forma geral, causa extintiva da punibilidade, extinção da punibilidade, tu vai aplicar, né, as regras de direito penal. Falou então, tu anotou aí, ação penal, relativa à ação penal, aplique também as regras de direito penal. Só que olha o detalhe, quando falar também de prisão preventiva, isso vem caindo muito em prova, quando falar de prisão preventiva ou, tá aqui, barra, fiança, tu também vai aplicar o que for mais benéfico, o que for mais favorável. Isso consta lá no artigo 2º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Tenho que ter muito cuidado com isso aqui. Vem aqui comigo. Lembra então que norma mista eu aplico o que é mais favorável. Norma mista eu aplico o que é mais favorável, o que é mais benéfico. Mas aí eu tenho que ter cuidado ainda com a incidência da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Vê só um detalhe. Falei da norma mista, falou de prescrição, está na incidência da lei processual penal. Imagina que eu estou falando de prescrição dentro de uma norma processual. A norma é mista, prevalece o que é melhor, o que é mais benéfico, o que é mais favorável. Se eu estou falando de decadência, imagina, Júlio, como assim decadência? E não confunde prescrição com decadência. Decadência, ela vai estar sempre relacionada ao meu direito. Se tu me ameaça, vamos aprender aqui como é que se sabe a ação penal para um tipo penal. Mas se tu me ameaça, o próprio artigo 147 do Código Penal, quem tiver com o código aí abre, o artigo 147 do Código Penal, 147, ele diz assim, né, ele vai trazer a ameaça. Ele vai ameaçar alguém, né, palavra, gesto, aí qual é o detalhe? O parágrafo único desse artigo 147, ele vai me dizer que somente se procede mediante representação. Somente se procede mediante representação. Isso quer dizer que se eu ameaçar alguém, eu ameaço, eu digo que vou te matar. Imagina, tem um promotor aqui do meu lado, o promotor, o membro do Ministério Público está aqui. Ele não pode me denunciar enquanto a vítima não representar. Ele diz lá, somente se procede mediante representação. Qual é o detalhe disso? Eu tenho um prazo para representar e esse prazo, via de regra, ele é de 6 meses. Está lá no artigo 38. Quem tiver artigo 38 do Código de Processo Penal, observa aí o que ele diz, né? Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses a contar de quando, Júlio? Do conhecimento do autor do crime. Aí qual o detalhe, o que é que eu tenho que observar aqui? Lembra que nessa situação, ele diz lá, a contar do conhecimento do autor do crime. Isso quer dizer então que eu tenho um prazo de 6 meses. Eu tenho um prazo lá de 6 meses. Se é regra de direito material, se é regra de direito penal, deve prevalecer o aspecto penal, deve prevalecer o aspecto material. Imagina que eu te ameacei e tu tem aí 6 meses para representar contra mim. 6 meses. Porque se não representar, meu amigo, eu vou ficar impune e eu não vou responder por esse crime. Aí vem uma lei nova, revoga o artigo 38 e diz, a partir de agora, só tem 3 meses. Só tem 3 meses. Essa lei ela vai ser aplicada, ela vai retroagir. Aí você diz, vai porque agora diminuiu o prazo da decadência, o prazo para representar, e é um prazo decadencial, e isso está beneficiando o acusado. Isso está me beneficiando, isso é bom para mim. Lei penal e lei processual ao mesmo tempo é chamada de norma mista, e na norma mista prevalece o aspecto de direito penal, de direito material. Vamos aqui fazer essa conta aqui na tela, só para tu identificar. Imagina que eu estou aqui ó, no dia 30/4 de 2017. 30/4/2017. E aí eu digo que eventualmente tu tem 6 meses para representar. Tu tem 6 meses para representar. Como é que faz essa conta? Eu vou te perguntar, qual é o último dia que tu vai ter para representar? Como tu está dizendo que é prazo decadencial e decadência, né, é norma mista, prevalece o aspecto penal, tu não vai esquecer dessa informação. A gente vai tratar dela lá na ação penal, mas tu não vai esquecer que se é norma de direito penal,
O artigo 10 do Código Penal diz que eu conto conforme o Código Penal. O artigo 10 ele diz que inclui o dia do início. Aí você vem aqui, ó, e coloca um -1, já que inclui o dia do início. O último dia que eu vou ter aqui, olha aqui, ó, o dia 29/10 de 2017. Júlio, e não é no dia 30 não, é? Não, porque aqui é prazo decadencial, aqui é direito penal, e aí você, né, vai sempre colocar -1 e somar, né, o prazo decadencial, que é de 6 meses. Qual é o detalhe? Vem aqui comigo. Você deve estar pensando assim, Júlio, e o mês que é 30 e o mês que é 31? Veja só, presta atenção aqui, vem comigo. O mês que é 30 e o mês que é 31. Lembra que o próprio Código Penal, ele diz, né, que desprezam-se as frações de dias. Desprezam-se as frações de dias. Tranquilo, então? Veja, então, que a gente hoje, né, aprendeu a trabalhar com a Lei Processual Penal no tempo, né, dando continuidade, inclusive, aí, né, à aula passada, à aula anterior. A gente já sabe, né, como se aplica a lei processual no espaço, lei processual penal no tempo, mas a gente ainda trouxe, né, hoje algo a mais. A gente vem caminhando na disciplina. Hoje a gente já aprendeu o que é norma mista. Norma mista e viu que na norma mista a incidência e a aplicação é que prevalece a regra do direito penal, do direito material. Ou seja, eu vou verificar se ela é benéfica ou se ela é maléfica. Se ela for maléfica, eu não vou aplicar. Só aplico, e retroativamente, inclusive, se ela é benéfica a ele quem? Ao acusado. Tranquilo? Veja que na próxima aula a gente vai trazer, né, as características da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, porque tem incidência no tema. Vamos falar ainda de norma heterotópica e vamos ainda, né, trabalhar com a interpretação da lei processual. Tranquilo, pessoal? Um forte abraço, até a próxima, aguardo você, né, na nossa próxima aula. Um abraço.